Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O governo do estado voltou a negociar o pagamento dos 60% dos precatórios do Fundeb com o SINTRN. O montante está bloqueado pela Justiça a pedido do sindicato, que quer que o valor seja repassado para os profissionais da educação de acordo com a lei. Em audiência realizada na última terça-feira, o governo anunciou a suspensão da ação que pedia o desbloqueio do valor, bem como a disposição de enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que atenda às reivindicações do SINTRN e, ao mesmo tempo, dê segurança jurídica ao Estado para efetuar o pagamento. A negociação dos precatórios do Fundef e a Conferência Nacional Popular de Educação, que será realizada em Natal de sexta a domingo, são os temas da entrevista da semana. Hoje, com o coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Então, enfim, uma notícia boa aí com relação a esses precatórios, né, do Fundef, que o SINT tem lutado tanto, né, para que seja pago aos profissionais de educação. Exatamente, Leilton. Na última audiência que aconteceu na terça-feira passada, nós tivemos uma espécie de recuo do governo e uma afirmação mais clara, né, da tendência de confirmar o direito da categoria. Nós tínhamos conseguido uma liminar de bloqueio dos recursos, que foi no dia 24 de abril, e a partir dessa liminar, nós acreditávamos que o governo teria uma tendência já a estabelecer a negociação. Fizemos várias rodadas buscando o governo do estado, tentando conversar, colocando a assessoria do nosso sindicato para conversar com a assessoria do governo, né, sua equipe, a Procuradoria-Geral, mas nunca ficou claro nessas tratativas iniciais que o governo tinha uma definição de que faria o pagamento ou de que, né, iria já discutir os valores que estão depositados na conta. Sempre apresentava o argumento da insegurança jurídica e, ao mesmo tempo, não afirmava o valor dos 60% e também não afirmava de forma mais clara que iria tratar do recurso que já está em conta. Falava sempre de recursos que poderão chegar no futuro, né? Na última audiência, o governo já tem uma posição mais clara em relação aos 60%, já faz a afirmação dos 60%, ainda coloca a insegurança jurídica como um elemento de dificuldade, porém se comprometeu a suspender o agravo que tinha feito, né? A partir do nossa ação de bloqueio, o governo fez um recurso, que foi o agravo, pedindo o desbloqueio dos valores para a Justiça e estava na iminência de a gente se manifestar nesse processo para que depois o juiz pudesse tomar uma decisão. E antes que isso acontecesse, nós conseguimos, nessa audiência, com a nossa pressão, acordar que o governo iria suspender o trâmite judicial do processo, dar uma pausa nesse processo judicial para que a gente possa estabelecer a negociação e se comprometeu de se reunir na segunda-feira, amanhã, com a nossa assessoria jurídica para estabelecer os termos dessa negociação, discutir um provável projeto de lei que venha regulamentar a distribuição desse recurso. Então, significa que o governo ele sinaliza para a possibilidade do rateio do recurso do Fundeb e do Fundef, aliás, e a gente vai precisar continuar acompanhando isso. Por isso, chamamos a categoria para na terça-feira se reunir em assembleia às 14 horas para poder ouvir quais foram os encaminhamentos dados na negociação entre governo do estado e nossa assessoria para a resolução dessa discussão e ver a possibilidade da distribuição desses recursos. O SINT chegou a convocar um ato público em frente à governadoria, que acabou sendo suspenso por causa, né, desses temporais, né, que caíram em Natal. Nessa assembleia da terça-feira, pode ser que seja decidido algum tipo de ato de luta nesse formato, Bruno? A depender do resultado que vai sair da reunião da segunda-feira, sim, nós podemos ter um ato, ou até mais que um ato, sendo encaminhados nesse sentido.
O ato, inclusive, é um fato significativo, acredito, nessa negociação. A partir do momento que o governo do estado ele entendeu que a categoria iria estar posicionada, que ela iria fazer um ato público, que o sindicato estava chamando uma atividade, né, para reivindicar esse recurso, provavelmente esse fato ele expressou, né, para o governo um movimento de pressão e, com certeza, influenciou na tomada de decisão, na postura que o governo teve nessa última audiência conosco, né? E, se for necessário, a gente espera na terça-feira levar uma boa notícia para a categoria na Assembleia, mas se a notícia for ruim, nós também saberemos nos posicionar e chamar a categoria para atos públicos ou outras atividades que nós acharmos necessários, porque o que nos interessa nessa discussão é garantir que os 60%, que são direito da categoria, chegue ao seu beneficiário, né, real, que é a categoria. Então tem que chegar no bolso da categoria esse recurso que é dela. Até onde o Sint vai nessa negociação, Bruno? A negociação de qualquer percentual, ela vai dizer respeito à própria posição da categoria, porque é a categoria que vai avaliar em assembleia, né, essa possibilidade. Entretanto, nessa última reunião, o governo colocava que não há discussão acerca do percentual. O governo se diz inseguro porque o recurso, né, o precatório, chega em conta judicial no ano passado, e no ano passado não havia a legislação que está estabelecida a partir do final do ano passado, de dezembro, e também esse ano de 2022. Então, o entendimento que o governo apresenta é que o que está estabelecido na legislação vale para o recurso que vem para o Estado a partir desse ano, e não o que veio antes, né? E nesse sentido, o governo apresenta essa discussão de insegurança jurídica. Então, insegurança jurídica seria o próprio governo ser punido se cumprisse? Isso. O governo coloca que pode gerar improbidade administrativa, né? Nós temos uma linha de raciocínio e a nossa assessoria trabalha com argumentos fartos, né, numa outra base jurídica que não há complicação para o governo do Estado, mas o governo tem sempre apresentado esse raciocínio e essa discussão. Então, na última audiência, o governo falou isso de forma muito clara. Não há questionamento acerca do percentual, é 60% mesmo. A discussão que nós precisamos fazer é acerca da segurança jurídica, por isso mesmo que encaminhou essa reunião e entende a necessidade de fazer uma legislação específica, criar uma lei, que essa lei seja submetida à Assembleia Legislativa aprovada, para que haja uma autorização, né, no sentido do pagamento. Então, a discussão que vai se dar é nesse âmbito e nós esperamos que seja uma discussão que avance, que não fique na ideia da insegurança, mas que a gente encontre as formas exatamente de garantir que tanto o sindicato seja contemplado, e aí no caso a categoria, como também o governo consiga se sentir, né, efetivamente seguro para poder fazer o pagamento para quem tem direito. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. Nota do Sint-RN em defesa dos educadores da rede municipal de Natal. Os educadores de Natal receberam seus contra-cheques sem o reajuste do piso determinado por lei. Também tiveram quase metade dos seus salários confiscados pela prefeitura a título de desconto dos dias parados durante a greve. Ou seja, foram cortados os salários que já estavam cortados. Trata-se de uma forma imoral e repugnante de retaliar os educadores por terem se recusado a aceitar calados a injustiça e a ilegalidade. Como se não bastasse a falta de merenda, de professores e até de gás nas escolas, os professores dos seus filhos estão sob ataque. O prefeito Álvaro Dias elegeu a educação como inimiga e parece ter um prazer sádico em tentar destruir os educadores, mas não conseguirá. O sadismo político do prefeito receberá resposta à altura do Sint-RN, nas escolas, nas urnas, nas ruas e na justiça. Sint-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Sint-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do sindicato, o professor Bruno Vital. Bruno, o Sint está também se programando para participar da CONAP, né? Essa conferência de importância fundamental para o Brasil. Eu gostaria que você começasse explicando para os nossos telespectadores, em rápidas palavras, o que é a CONAP. Então, a CONAP, a sigla significa Conferência Nacional Popular de Educação, e ela passou a existir a partir do momento em contraponto, né, ao governo, na época, o governo Temer,
em que as entidades educacionais, como a nossa confederação, entre outras organizações, elas foram expulsas do Conselho Nacional da Educação. Esses movimentos se organizaram num outro fórum, o Fórum Nacional Popular da Educação. E a partir daí não construíram mais a CONAI e passaram a construir a CONAP. Então nós tivemos a primeira CONAP, que foi em Belo Horizonte, e agora, em 2022, nós vamos ter a CONAP, que vai ser realizada aqui no estado, na cidade de Natal, né? Então, Natal estará abrindo as portas para todo o Brasil, para se tornar aí a capital da educação nesse ano de 2022 e receber as delegações de todos os estados para a gente fazer o debate sobre que educação a gente quer para o nosso país, que valorização profissional nós queremos para os trabalhadores da educação, né? E como a escola vai ser para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Bruno, para que a gente tenha uma ideia da importância desse evento, eu gostaria que você falasse de algumas conquistas, de alguns resultados que saíram a partir desse evento na época, né, em que havia, né, essa sintonia, né, entre os movimentos da educação e o governo Lula. Isso, nós tivemos nos períodos aí que vão, né, de 2003 até 2015, os governos que a gente considera democrático-populares, exatamente porque eles, inclusive, possibilitaram que a sociedade civil ela pudesse pensar os diversos temas. Então, nós tivemos isso, e a gente chama de as CONAs democráticas, exatamente porque elas possibilitavam todas as entidades, todos os atores sociais, né, a participarem desse movimento, desses momentos. Dentro desse processo, nós conquistamos, por exemplo, o Fundeb, né, uma lei fundamental de financiamento da educação. Nós construímos as metas de valorização profissional que estão no Plano Nacional da Educação. Né? Nós temos a meta 17, que trata especificamente do magistério, a meta 18, que trata dos funcionários da educação. Né? E o que é que diz a meta 17? Que o salário do professor será equiparado aos profissionais que têm o mesmo nível de formação, ao salário, por exemplo, de médicos, de engenheiros que têm, né, um nível educacional de formação semelhante ao nosso. Né? Então, o próprio piso salarial se ampara nessa perspectiva. Então, a gente vinha nesse sistema de valorização, né, de investimento na educação e veja só, a gente teve de 2016 para cá, todos os anos um investimento menor em educação. A gente vinha num investimento crescente, quando a gente pega, né, os gráficos de investimento nacional em educação, a gente vai perceber que ele vinha crescendo até 2016. A partir de 2016, a gente tem todos os anos menos recursos para a educação. Então, a política da educação está sendo desconstruída, né? E esse processo que a gente está vivendo nesse ano de 2022 é uma afirmação de que nós precisamos reconstruir o nosso país e reconstruir a educação pública. Tanto é que esse é o tema da nossa conferência, né? Por isso que nós chamamos a categoria e a sociedade para olhar para a CONAP, né? Não só porque é em Natal, que isso por si também é importante, é no nosso estado, né? Nós estamos chamando a sociedade potiguar para pensar a educação, mas porque ela significa um movimento de reconstrução do nosso país que tem a educação como prioridade, a educação como central, que nós vivemos, inclusive, quando nós vimos aqui no estado a expansão dos institutos federais, a expansão da universidade, a possibilidade do professor de se formar, de fazer mestrado, de fazer uma especialização, de fazer doutorado e ter a sua valorização garantida. Ok, nós conversamos com o coordenador geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Até o próximo programa. Os educadores da Rede Municipal do Natal rejeitaram em assembleia a proposta do prefeito Álvaro Dias, apresentada na audiência de conciliação com o desembargador Virgílio de Macedo. A categoria entende que a proposta é vergonhosa e violenta as leis que instituem e regulam o piso salarial da educação. O resultado foi encaminhado ao desembargador para sentença. Caso a decisão judicial prejudique os educadores, o sindicato vai recorrer e está disposto a ir até ao Supremo Tribunal Federal. E o Extra Classe de hoje vai ficando por aqui.
Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem.